o presidente Donald Trump ontem anunciou que ele chegou a um acordo com o atual presidente da Venezuela por uma cessão de 50 milhões de barris de petróleo por ano para os Estados Unidos, e ele assegura que será vendido a preço de mercado. Só que aí a gente tem alguns itens que ele não falou e que eu depois fui atrás com alguns especialistas lendo nas redes para entender um pouco mais a complexidade desse assunto. Não é só tão fácil assim, a Venezuela vai lá e entrega 50 milhões de barris para os Estados Unidos. Não é assim, porque se ela fizer isso, ela vai ficar sem a sua riqueza, sem o que ela depende, porque a Venezuela, como já foi dito, todo mundo sabe, ela não explora a totalidade da sua base de petróleo. Aliás, muito pouco, né? Menos de 1%. Eu vi que ela tem em torno de 300 bilhões de barris de petróleo na sua reserva, né? Sim. É algo, assim, assustador de pensar. O Brasil, Giba, ele extrai, na verdade ele consome, não ele extrai, ele consome 1 bilhão de barris por ano no nosso país. Então, se a gente for ver nessa medida, o que os Estados Unidos está dizendo que é para ele é muito pouco, né? 50 milhões para 1 bilhão. Só que aí tem alguns assuntos importantes nisso daí. Por que a Venezuela não extrai a quantidade de petróleo que ela poderia extrair? Porque com a nacionalização dos processos de extração, purificação e refinamento de petróleo na Venezuela, ela ficou muito atrasada na parte tecnológica e é um país sucateado nesse mercado. Ele precisaria de um investimento da casa de mais de 100 bilhões de dólares, bi com B de bola, em pelo menos um desenvolvimento, assim, se for aceleradíssimo, em 5 anos. Ou seja, demoraria no mínimo 5 anos para que a Venezuela consiga estar num patamar de alto nível de extração de petróleo para que possa ser explorada em sua totalidade o que ela tem de reserva. No mínimo, com um investimento de 100 bilhões de dólares. Aí vem a seguinte, que empresa no mundo vai querer investir isso? Ou que empresas vão querer investir isso? Sendo que todas as empresas extratoras de petróleo no mundo, principalmente as ocidentais, elas entraram em programas de, vamos dizer assim, descarbonização dos seus processos. Há metas já pautadas para depois de 2030, para depois de 2050, de se depender cada vez menos do petróleo. E as empresas, para sobreviverem a essa mudança que é inevitável, as empresas entenderam que a mudança por uma energia mais limpa é inevitável no mundo, porque senão a gente vai morrer todo mundo, vai acabar o planeta. Então as empresas dizem, opa, peraí, não dá para a gente ficar dependendo, o negócio do petróleo daqui a 30, 40, 50 anos ele vai morrer. A gente precisa mudar para continuar vivo no mercado. Então as empresas já começaram a fazer planejamentos de investimento de médio e longo prazo na área das energias renováveis, em vez de ficar apostando no petróleo. Então a gente está falando de uma casa de dinheiro muito alta, 100 bilhões de dólares, que pode obviamente ser dividido em várias empresas, né? Não necessariamente uma empresa só tem que fazer esse investimento, mas que empresa vai dizer assim, opa, peraí, eu estou indo para esse caminho, e aí, de repente, eu tenho que parar esse caminho para vir aqui e entregar um dinheiro para fazer um investimento novo numa ordem importante, num lugar que não há nenhuma segurança de estabilidade política e econômica. Porque pode acontecer de novo, de repente, o que aconteceu lá com o governo Chaves, que, de repente, pegou e nacionalizou todo o sistema de petróleo e as empresas norte-americanas estão com dívidas enormes lá, pendentes de algumas até transitaram em julgado internacional, outras estão esperando o julgamento. É por isso que o Trump falou na primeira coletiva dele de que os Estados Unidos vai buscar o seu petróleo de volta, porque na cabeça dele essas empresas foram prejudicadas lá há 30 anos atrás, em 94, quando o Chaves fez a nacionalização do petróleo. Então, como a ditadura na Venezuela segue igual, o status quo é o mesmo, né? Só tiraram o Maduro, mas estavam as mesmas pessoas, a ideia de governo é a mesma. Que estabilidade econômica, política, social essas empresas terão para dizer, não, peraí, eu vou parar de botar meu dinheiro para fazer investimento em energias renováveis, para botar meu dinheiro aqui na Venezuela para extrair esse petróleo que está aqui, para os Estados Unidos vender. Então tem toda uma lógica aí de mercado que ela não parece ser tão fácil de ser resolvida. Só com um canetaço do presidente dizer, bom, eu consegui lá 50 milhões de barris de petróleo. Sendo que, por outro lado, o petróleo
extraído da Venezuela, eu não entendo muito bem disso, mas o que eu consegui entender foi que cada petróleo ele tem uma caracterização de densidade diferente. Uhum. Tem uns que são mais leves, tem outros que são mais pesados, né, na parte química. E esses que são mais pesados, eles terminam servindo apenas para fazer diesel, óleo diesel, que é um combustível muito importante na área do setor de cargas, transporte de cargas, setor de trens, de aviões, enfim, de todos esses transportes coletivos maiores e que impactam diretamente na inflação de um país. O preço do diesel impacta diretamente na inflação de um país, porque todo o transporte de cargas, de alimentos, de tudo que for, depende do diesel ainda, né? Então, como... Talvez pensando a disparada da inflação nos Estados Unidos, que é o maior problema interno, da economia interna de Donald Trump, o disparo da inflação interna, talvez ele pense que esse petróleo venezuelano vá acalmar esse mercado interno de demanda por diesel. Uhum. Mas aí, como é que ele vai levar esse diesel esse petróleo para lá, para refinar lá? Porque os Estados Unidos é o maior refinador de petróleo do mundo, né? Eles pegam petróleo bruto e transformam em combustível. Vai ter que construir oleodutos ou levar em barcos, ou seja, tem todo um processo ainda mais aí de investimento, que imagino que entra dentro desses 100 bilhões. Então não é uma lógica fácil. O que me assusta do que o Trump falou ontem é assim, ele já deu um canetaço dizendo, ó, chegou isso aqui vai ser o que a gente vai tirar por ano lá da Venezuela. Mas a presidente da Venezuela e ninguém da PDVSA lá, da petrolífera deles, ninguém do governo disse que está certo isso, que é um acordo, ok. Foi uma coisa que o Trump, a gente não sabe se tirou da cabeça dele. Então é uma sequência de fatos e de notícias e de ações que a gente fica assim, pasmo de entender, peraí, é um velho oeste, a gente ainda está ali no século XV, sabe? Onde chegava, sei lá, chegou o colonizador na colônia e disse, eu vou querer isso aqui, vou pegar isso aqui para mim, não quero nem saber. E só para encerrar, Giba, ontem também nesse depoimento, o Trump, olha, ele é uma figura abominável. Ele fez um comentário dizendo que ele nunca viu na vida dele pessoas tão feias quanto as que ele viu na Venezuela, que ele não consegue entender como é que o povo da Venezuela é tão feio. Uhum. Aí, olha só, o cara fala, é o presidente dos Estados Unidos, fala assim, eu vou pegar 50 milhões de barris pra gente, e ainda por cima o povo de vocês é muito feio. Qual é o nível disso? Qual é o nível, não só humanitário, o nível de impacto disso tudo, e como é que as pessoas podem aceitar isso normalizar isso? Entender que não é porque é o presidente dos Estados Unidos, qualquer presidente... Qualquer liderança não pode chegar e ofender um povo dessa forma, sendo que ele acabou de quebrar a soberania desse lugar. E aqui, eu volto a dizer, sou totalmente contrário à ditadura da Venezuela desde sempre, desde a época do Hugo Chávez. O Hugo Chávez quebrou o país e o Maduro só afundou mais ainda. A Venezuela era um dos países mais ricos do mundo. Mas o que aconteceu? O governo Donald Trump está... dane-se para tudo isso, né? E infringiu as leis do próprio país, né? Dos próprios Estados Unidos, porque para fazer uma operação como foi feita na Venezuela, seria necessário pedir autorização do Congresso norte-americano. Também foi criticado o que Donald internamente. Trump não fez, né? Agora, Gulfo, por que não se fala no termo roubo? Porque... esses 50 milhões de barris de petróleo que vão da Venezuela para os Estados Unidos não vai pagar nada por isso, né? Não, ele só vai receber, porque na ideia de Donald Trump há uma dívida do governo da Venezuela com os Estados Unidos e as empresas norte-americanas. Então seria incorreto a gente dizer que os Estados Unidos está roubando 50 milhões de barris de petróleo da Venezuela? Eu falei na segunda-feira aqui, Gilberto, é uma pirataria isso, é um pirata. É um corsário, o cara invadiu ali o barco, pilhou e foi embora. A ideia é essa, pilhar, porque achar que tem direito a isso, e em nenhum momento pensar que aquilo ali não lhe pertence. Foi pegar na mão grande. E eu acho, assim, como é que as pessoas, lideranças, não ficam temerárias com isso, porque o que impede dos Estados Unidos fazer isso com qualquer outro lugar? Com qualquer outro país que dá na telha. É importante falar um negócio aqui, Giba, também. Não é
só o Donald Trump. Outros presidentes americanos já fizeram isso, de entrar em lugares e pilharem, ou entrarem na economia de uma forma... A diferença do Trump é a transparência, a cara de pau, de falar assim, eu vou fazer isso mesmo. Que é um pouco uma característica dessa extrema-direita, né? Que a gente via isso muito também em Bolsonaro. A gente fala assim, não, eu não acredito que ele falou isso. Não, ele falou isso. E ele pensa isso. Então, uma coisa não dá para negar. Eles são autênticos, são verdadeiros e são transparentes. O que eles estão falando é o que eles vão fazer. É o que eles pensam, é o que eles acreditam. Não tem ali cortina de fumaça, como outros presidentes norte-americanos fizeram. Não é que ele seja pior que os outros nesse sentido, porque outros já, inclusive Obama, que é um presidente que é tão saudado, né, mas que também fez isso em outros países, né, fez isso no Iraque, fez isso no Afeganistão. Então, é uma cultura política norte-americana. Só que o Donald Trump, a diferença desses outros presidentes, tem essa transparência de dizer, eu não acredito que ele falou isso. Ele falou. E eu não acredito que ele pensa isso. Sim, ele pensa isso. É assim. O Trump disse que o petróleo venezuelano será vendido a preço de mercado, mas não vendido da Venezuela para os Estados Unidos, vendido dos Estados Unidos para o resto do mundo. Tipo assim, eu não vou tirar uma grana a mais aqui do que eu vou vender no preço do mercado, então o mercado pode ficar tranquilo. E ele disse também que vai ser responsável por controlar o dinheiro obtido para garantir que esses recursos sejam usados em benefício do povo da Venezuela e dos Estados Unidos. Muito bem. Será que alguém acreditou nisso? Não, Trump exato. não está nem aí pro povo venezuelano, né? Sim, isso Vamos ele falou 2 minutos, Giba, antes de dizer que era o povo mais feio que ele já tinha visto na face da Terra. Bom, são 9 horas e 46 minutos. A gente